E aí, pessoal? Está começando mais um episódio do seu podcast, do nosso podcast Meu Mangue. E hoje um podcast mais do que especial mais uma vez, porque a gente vai romper, né, as barreiras do conhecimento, as barreiras da universidade, e a gente vai trazer aqui uma pessoa, uma convidada mais do que especial, né? Fabiana Souza Ferreira, né? Isso. E deixa eu só falar um pouquinho do currículo dela também, né? Porque já é de praxe, né? Nós aqui do Meu Mangue apresentar o nosso convidado dessa maneira. Ela possui graduação em Geografia, tá? Me corrija, Fabiana, se eu falar alguma coisa errada, tá? Mas ela possui graduação em Geografia pelo Centro Universitário de Fundação Santo André, mestrado também em Geografia pela Universidade de São Paulo e agora é doutoranda, né, aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, né. Atualmente ela é voluntária de um grupo de estudos, né, ambientais da Serra do Mar, né. É membro do grupo de pesquisa de geotecnologias aplicadas à geomorfologia das encostas e planícies, né. Docente do Instituto Federal de São Paulo também, tem experiência na área de geografia, em ênfase em geografia física, atuando principalmente nos seguintes temas: percepção ambiental, cartografia, geomorfologia e impactos de área de risco. Faltou alguma coisa ou tá tudo certo? De vez em quando eu gravo podcast, mas isso Olha é aí, brincadeira. muito bem-vinda, muito obrigado. E eu não posso esquecer também do meu grande amigo, né? Igor Tibúrcio, meu escudeiro, que está aqui comigo mais uma vez. Fala aí, Igor. Boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei que hora você está assistindo aí, mas já desejo tudo de bom para você. Estamos aqui para mais um episódio, agora aqui no YouTube, nosso primeiro podcast no YouTube. Então se já gostou, compartilha, nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, compartilha aí pro pessoal. E vamos nessa. Hoje a gente está aqui com a Fabiana e já viram aí com um currículo invejável, currículo top. E hoje a gente está aqui para falar sobre comunicação. Mas que tipo de comunicação? Entre nós, a universidade, nós alunos da universidade e a comunidade, a sociedade e a importância de levar esse conhecimento, independente do seu curso. Sempre temos a contribuir. E agora eu já vou passar a fala para a Fabiana um pouquinho, para ela dar essa introdução e começar a conversa aqui com a gente. Muito obrigado, Fabi, por ter aceitado o nosso convite e vamos lá falar sobre a importância dessa comunicação dentro da sociedade. Boa noite, bom dia, boa tarde a quem nos ouve, quem nos vê. Eu já quero começar com uma provocação e quero muito que as pessoas, após ouvir ou assistir, comentem e dialoguem com a gente sobre o que a gente vai conversar hoje, porque vocês começam usando a palavra comunicação. E eu, Fabiana, prefiro o diálogo. E aí eu quero explicar rapidamente duas frases, duas colocações para a gente pensar a respeito. E eu quero muito que todo mundo comente depois que eu fizer essas colocações e vocês assistirem. Se a gente pega a palavra comunicação no dicionário, ela diz o seguinte: ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. E por que eu prefiro diálogo? Porque quando eu falo diálogo, o dicionário nos traz fala em que há a interação entre dois ou mais indivíduos. Então, eu quero acreditar, e a mensagem inicial que eu trago para a nossa conversa, para o nosso diálogo, é que eu acho que a proposta do meu mangue, ou você universitário, ou você pesquisador, não importa, né? Nossa sociedade. Acho que o que está nos faltando não é só a comunicação, mas principalmente o diálogo. E aí, falar desse diálogo é que é o X da questão. E aí eu deixo uma outra frase só para a gente esquentar aqui a nossa conversa, né? Que é do Paulo Freire, nosso famoso Paulo Freire, que ele dizia assim: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, para que o diálogo funcione, seja eficiente, vamos dizer assim, é importante que primeiro a gente tire a carapaça, né? Então, até já adianto que eu quero que todo mundo me chame de Fabi aqui, porque de nada vale o currículo se eu não sei dialogar. Então, já começo com Fabi para a gente bater esse papo aqui. Então, né, Perfeito, falando de perfeito, né? comunicação,
Eita, Não, perfeito, a Fabi. gente. Pode me chamar de boa hora, viu, Fabi? Boa hora aqui, tranquilo. Tamo junto. Todo Diga aí, meu mundo amigo íntimo. Igor. A gente falando de comunicação aqui, né? O projeto Meu Mangue surge justamente dessa necessidade. Spoiler. A gente surgiu numa cadeira onde a professora introduziu a questão da comunicação, a questão da educomunicação, e aí surgiu o Meu Mangue. A professora Thalita Vasconcelos, aqui do Departamento de Geografia da UFPE. Mais um spoiler. Ela será uma das nossas próximas convidadas, então fiquem ligados, hein? Fiquem ligados. E a gente surge dessa necessidade de dialogar. A gente, na questão do manguezal, não só trazer o manguezal para perto das pessoas, mas também entrar em contato com a pessoa que está ali, depende da pesca, pessoa que mora numa área que está sendo degradada, e a gente pode chegar e dar um apoio. Aí falando mais um pouco aí, já entrando para as áreas, né? Eu falei aqui um pouquinho da questão do meu mangue, entrando para as áreas específicas. Fabi, na sua área de geomorfologia, a comunicação com a população é muito importante? Ela é fundamental. Que aí eu começo com uma frase simplista que, inclusive, conversando com o líder comunitário, no tal do podcast, que depois eu falo sobre ele, eu finalizo a conversa e foi muito sincero quando eu disse para ele que de nada valem os meus títulos ou os meus trabalhos, meus artigos, se isso não chega até as pessoas, porque a comunicação e o diálogo, eles têm que caminhar de mãos dadas. Então não adianta escrever uma tese, um artigo ou preparar uma boa aula se isso não chega para a população, tanto os alunos quanto a própria população. E aí acho que o nosso desafio é como nos comunicarmos, gerando o diálogo, não é verdade? Acho que esse é o nosso desafio. Isso é importantíssimo, né? E como você mesmo falou, esse diálogo mesmo, né? Essa concepção é muito importante para a sociedade, né? E aí, eu te faço essa pergunta também, porque a gente às vezes fica muito preso, né, no meio acadêmico, né? A gente fica focado nessa linguagem acadêmica, né, nessa linguagem mais formal. E fala um pouquinho mais sobre isso, né, sobre essa questão de lidar, né, com duas realidades, né? A gente falou sobre o teu currículo, lidar com essa realidade acadêmica e essa realidade social real, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, que é interessante. Eu adorei a sua pergunta, então eu vou retomar um pouquinho, na verdade, uma linha de raciocínio que eu quero que todo mundo acompanhe comigo. E, de novo, gente, eu quero diálogo, quero todo mundo comentando depois, concordo, discordo, faz sentido. Mas quando você fala a academia, né, a gente nunca parou para pensar, ou deveria, quero chamar vocês a pensar que desde quando a gente entra na pré-escola, o formato educacional que a gente tem no mundo, no Brasil, a princípio ele é pensado para a academia. Então a escola ela tem todo um formato para que se formem acadêmicos, para que se formem doutores. Esse é o objetivo. E aí que está o problema, porque formam-se doutores, formam-se acadêmicos que vão conversar com outros acadêmicos. E aonde que fica a sociedade, né, nessa questão, né? Então, eu vou trazer um trecho como provocação de novo para vocês, para a gente discorrer um pouco sobre isso e como fazer o que eu vou chamar de ponte entre a academia, nós universitários, e a sociedade. Lembrando que a ponte, que é a comunicação, ela só vai ter um efeito, ela só vai entrar em vigência se a gente consegue atravessar essa ponte. Então imaginem que a ponte é a comunicação e a comunicação só funciona se a gente atravessa, portanto, se tem um diálogo, que é a troca. A provocação que eu trago para vocês é que eu sou apaixonada por música, apesar de não tocar nenhum instrumento, e eu uso muito da música, dentre outras coisas, para trabalhar com analogias, né? E tem um trecho que ele me deixa inquieta e eu vou te falar que é perfeição. É um trecho de uma música que o título é Monólogo
ao pé do ouvido do nosso amado, né, do Nação e tal. E o trecho diz assim: cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. Então, eu acho que isso já é uma provocação dizendo para que eu faço diálogo, para que eu passe informação, para que eu trabalhe consciência. Quem foi que disse que eu preciso passar como me passaram na academia? A ideia da academia, ela ainda é muito prussiana, muito ainda da Revolução Industrial, que é aquela coisa do controle, não é verdade? É um enfileirado atrás do outro, um olhando para a nuca do outro, e se a gente parar para pensar, isso não permite o diálogo, porque é só o professor que profetiza a informação, portanto, ele passa a comunicação, só que a gente não consegue trocar. E não é nem culpa do professor, é a estrutura acadêmica. A gente pode romper isso? Pode. A gente vai revolucionar amanhã? Não, a gente não vai. Mas vamos tentar atravessar essa ponte. Agora, como que eu atravesso essa ponte? Quer dizer, então, que com a sociedade, a forma de eu me comunicar é diferente? Não necessariamente. Ah, Fabi, mas como que eu faço? A primeira coisa que eu digo é: não existe receita pronta, existem experiências e a gente tem que pegar da nossa criatividade. Essa criatividade, ela é muito podada, né? Na academia, a gente fica com muito medo. Às vezes eu quero passar uma informação para vocês, como acadêmica, eu sempre tenho que citar alguém, é tudo muito formal. E não é que eu não vou falar difícil com a sociedade, não é isso. Mas eu acho que é a sensibilidade, é lembrar, de novo, como Paulo Freire fala, que há saberes diferentes, não tem melhor ou pior, e o que o Nação nos trouxe, né? Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. Então, seja com analogia, seja com música, eu acho que a gente tem que usar muito do nosso corpo também. Quando eu falo usar o nosso corpo, não é só a dança, o teatro, as artes, mas acho que é importante a gente usar outras formas de expressão que gerem a criatividade nas pessoas, isso dentro e fora da academia, parar apenas de ficar reproduzindo informação, né? Não sei se me fiz entender agora. Fez sim, fez sim, fez. E é importante que você falou também, né? Porque a educação, ela é muito meio que um modo de produção, né? Ela parece, a gente reproduz e produz, né? Fica parecendo um sistema meio fordista de educação que fica engessado. E aí a gente tem essa obrigação de quebrar, né? Eu comecei falando de quebra de barreira, quebra de muro, tem que ser isso mesmo, né? Ouvir os alunos, porque os alunos têm conhecimento, né? Não achar que os jovens, a criança não tem, ele tem uma visão, ele tem uma ótica, ele tem um conhecimento, cabe a gente também estar aberto a ouvir isso, entender isso, né? Então, maravilhoso, Fabi, que você falou. Igor, quer acrescentar mais alguma coisa? E eu acho interessante fazer uma colocação aqui. Essa ponte que a Fabi falou não é de uma via só. Quando a gente vai até a população, a gente também traz conhecimento para dentro da universidade. Porque se não fosse assim, Fabi que está mais aí engajada nas pós-graduações, se eu tiver errado, me corrija, mas muitas vezes quando as pessoas ali estão lá buscando fazer um artigo ou algo, a gente vai até aquelas pessoas para conversar, por exemplo, no caso do Manguezal, saber ali como era aquela região antes, conversar da dinâmica, de como era a pesca, buscar essa entrevista, esse contato. E às vezes a gente pega essa informação, traz para a universidade e às vezes a gente não quer ir lá pegar o resultado desse trabalho e aplicar de maneira realmente eficiente naquela região. Então, nós acadêmicos temos deixado a desejar isso, porque a gente vai lá, busca informação muitas vezes com essas pessoas e não damos o retorno, o que é de certo um erro. Afinal, nós temos a obrigação, que eles são contribuintes e as faculdades são públicas, de dar um retorno para a sociedade. Então, por isso, novamente, a gente faz um apelo aqui se você está dentro da universidade, é importante que você
atravesse essa ponte, trace essa ponte até a sociedade. Pode E, fazer mais comple- alguma colocação, Fabi? e Falei completando só rapidinho certinho? o que o Igor falou, que eu queria falar um negócio que me veio na cabeça. Quando a gente constrói muro, né, a gente meio que fica prisioneiro deles, né? Então a ideia Sim. é construir pontes, né, não muros. E a gente, da universidade, a gente que tem que construir ponte mesmo, né? Derrubar o muro e construir ponte, porque senão a gente se isola. E dá trabalho atravessar a ponte, né? É uma zona de conforto muito boa eu ficar de um lado da ponte, dentro da minha academia, e só ficar gritando de longe. E a informação não chega, né? Aí, de novo, nação, basta soar bem aos ouvidos. E aí é pensar que nós, acadêmicos, nós temos obrigação de passar informação, como o Igor muito bem coloca, mas pensar que, assim, muita coisa, para romper essas barreiras, para fazer essa revolução, que a gente gosta de usar essa palavra, revolução, dá trabalho, né? Atravessar a ponte tem que caminhar. E muitas das políticas públicas, elas só nascem quando a gente atravessa essa ponte, porque a gente tende a ter uma visão muito paternalista. O governo. Só que a gente tem que pensar que hoje que eu digo a estrutura montada nos últimos muitos anos, infelizmente, é de um governo, uma democracia muito representativa. E a gente tem que mudar isso. Não é eleger fulano, beltrano, ciclano para me representar. Não. Ele é apenas a ponte para que as coisas aconteçam. Então, ao invés da gente ficar brigando e só xingando, ou fazendo dentro da academia, acho que ir até a população é isso. Então, é ouvir. Eu acho que também a gente tem que tirar um pouco da carapaça que a academia, falo por mim, que é até um pouco de vício que a gente acaba criando, de nossa, mas eu sou isto, eu sou aquilo. A primeira coisa não existem saber mais ou menos, existem saberes diferentes, mas o mais importante também que a gente tem que ter claro é que também não é uma coisa solta, tá? Tudo que a gente vai levar para uma população para um diálogo, independente da forma que seja, a gente tem tirar a carapaça, eu sou a Fabi, primeiramente. Eu tenho o meu conhecimento, você tem o seu, e a gente vai fundir esses dois conhecimentos. Porque não basta eu comunicar, eu também preciso ouvir, e eu gostei muito do que o Igor fala, de levar, quando eu falo levar esses resultados, é aplicar isso. E lembrando também que isso eu falo pela minha experiência, não sei que dói quando eu penso que ela já está ficando um pouquinho grande. Eu sou professora há 18 anos já, então a gente vai amadurecendo o tempo todo, mas também parar de levar junto com atravessar esta ponte, uma ideia assistencialista. Então, em que sentido? Eu não estou ajudando ninguém. Vamos tirar a palavra ajudar? Eu não estou ajudando ninguém, eu não estou transformando ninguém melhor ou pior. Eu estou levando o meu conhecimento para se fundir ao do outro. Isso é importante também, porque quando a gente fala assistencialismo, a gente tende a levar aquela questão da ajuda, mas é pensar assim, se eu puder ajudar, com coisas materiais que seja, a gente ajuda, não é que a gente não quer ajudar, mas é pensar o seguinte: eu não vou só ajudar, eu vou colaborar para que essa pessoa também faça determinada coisa. Quando a gente pensa no aplicar, né? É fazer nascer. Todo o conhecimento está dentro da gente, a gente só precisa fazer germinar, né? Florescer essas informações. Excelentes colocações aí. E principalmente quando a gente pensa na sociedade que no Brasil de hoje, por exemplo, eu achei interessante também a importância da gente comunicar. Veio aqui na mente agora, veio do nada, não estava nem planejado, mas veio na mente que foi, por exemplo, a gente vê a questão de muita gente também de áreas às vezes específicas na internet disseminando muitas informações
que não são condizentes com a verdade. E eu vejo muitas vezes as pessoas que têm a informação de fato caladas. Então é importante também que a gente, para a gente combater essa coisa que surgiu muito mais forte do que nunca na pandemia, que é a fake news, nós, dentro de nossas áreas, estarmos com essa comunicação com a população para evitar esse tipo de coisa. Só ver isso na mente aqui agora, eu acho que deu para entender, acho que fez algum sentido quando consegui organizar. E eu amei que você trouxe isso. Primeiro que eu adoro insights. Isso é dialogar, entende? Não é eu chegar aqui com uma receita pronta, façam isso, ó, tá fazendo nascer. E aí eu vou falar muito rapidamente uma experiência muito recente que eu tive, que dialoga com o que você acabou de falar. No meu bairro tem o grupo do bairro, tem 200 pessoas. E daí eu me apresentei lá no grupo porque teve umas inundações e eu falei, galera, pânico na cidade, qualquer coisa me grita, porque eu trabalho com área de risco para tentar salvar meus vizinhos, basicamente. E ok, no final deu tudo certo. E aí, umas semanas depois, chegou uma moradora lá no grupo com uma fake news. Que a fake news dizia que fevereiro ia ser o mês mais quente em São Paulo, por conta do equinócio, não sei das quantas. E aí, o que muitas vezes a gente está generalizando, claro, mas o que o acadêmico faz? Isso é fake news. E fala isso para a pessoa, para a sociedade que é fake news, e vai embora. Não, e não é que eu deveria debater assim com raiva, que às vezes as pessoas são raivosas. O que eu fiz? Falei assim, olha, porque muitas das vezes já repararam que a fake news, ela não é 200% mentira. Eles pegam um pedaço da verdade e recheiam com o resto, porque é assim que a fake news passa, né? E daí, no grupo lá do bairro, eu coloquei assim, olha, expliquei, olha, 40 graus a gente não vai ter, vai acontecer isso, que por sua vez o calor, aí expliquei que era verão, né, essa época do ano aqui, por conta disso a gente vai ter mais chuva. Resumo da ópera, tem 200 pessoas no grupo, aí logo em seguida, que vem o raivoso também, né, logo em seguida que eu expliquei isso, umas horas depois, um morador X mandou uma notícia de jornal dizendo tal notícia que está rolando no WhatsApp é fake news. E uma outra moradora colocou embaixo assim, para mim, tá vendo? Acho que tem gente que vai aposentar o jaleco. Porque em momento algum, quando chegou a fake news, eu não fiz o que todo mundo faz e o acadêmico acaba fazendo. Estou generalizando, por favor, professores, mas eu não. Isso é mentira. Eu destrinchei, peguei as partes verdadeiras da fake news. Resumo da ópera, que eu estou resumindo a conversa, rolou um debate gigantesco no grupo, já vi vantagem, porque isso é diálogo. Eu saí do meu pedestal porque eu sou mestre, porque... Não, eu é a Fabi. Vamos entender esse rolê aqui? E daí, na paz, depois de tretas, de diálogo, as pessoas entenderam até como identificar uma fake news. Então, quando a fake news chega, seja o assunto que for, tá? Você não pode... isso é que a gente tem mania, e aí me vem monólogo ao pé do ouvido de novo. Tem um trecho da música que ele fala sobre o medo da origem ao mal. Então, do que a gente tem medo? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A gente tem medo do escuro. Só que se, por exemplo, eu conheço a minha casa, se acabar a energia agora, o escuro me assusta, mas ele não me apavora, porque eu conheço os pedaços da minha casa. Então, a fake news muitas vezes nos assusta, o medo da origem ao mal, né? Só que se a gente tem o entendimento, e lembrando que para você ter o entendimento, você não precisa ser acadêmico, acho que esse é um ponto, e também não é porque a sociedade não está toda dentro da academia que ela não vai entender. A gente também tem que parar com essa ideia de subestimar as pessoas.
elas podem não entender termos técnicos, mas elas têm total habilidade de entender como eu, como vocês aqui e quem nos ouve. Então, eu, Fabiana, adoro trabalhar com analogia. Aí as analogias eu vou chegando, né? E acho que o princípio geral, que tem que ser a nossa raiz, a nossa coluna vertebral, sempre partir da realidade de quem nos ouve. Seja um bate-papo do bar, seja que eu fui numa comunidade, não importa. Até com os meus amigos. E é a sensibilidade, né? E aí eu vou ficar contando várias histórias. Perguntem aí, que aí eu vou enfiando minhas histórias. Mas é isso mesmo, é legal porque assim, é essa troca, né? Esse diálogo, né, que a gente está fazendo, né? E aí, você falando nisso, me veio muito na mente, né, a importância dessa eficiência, né? Desse diálogo, né, mais real, né? A responsabilidade também que a gente tem, porque não adianta a gente realmente estar falando, né, com muita firula, e às vezes esse conhecimento e esse diálogo pode vir de qualquer pessoa, da pessoa que a gente menos espera, né? Então a gente precisa ter realmente essa sensibilidade, né? Que às vezes é difícil, principalmente em tempos tão complexos que a gente tá vivendo, né? É verdade, teve até alguns moradores, ninguém se conhece, tá? Porque eu entrei nesse grupo na pandemia aqui. Teve alguns moradores assim que vieram me falar depois no off, tipo, nossa, como você tem paciência. Se fosse eu, tinha mandado todo mundo tomar suco e tal. E aí eu falei, olha, apesar de eu ser budista, não tem nada a ver com a minha religião. Eu acho que não é, a palavra não é paciência, a palavra é cansaço. Então eu cansei de brigar. E aí eu entendi que nada se resolve no grito. E eu falar é fake news, está errado, não é eficiente. E aí eu percebo que a mídia, estou generalizando de novo, ela continua fazendo isso com as tais fake news, independente do tema que surja. Então não é falar é fake news, olha, é fake news, mas vamos entender, essa parte está certa, essa parte está errada, ou tudo está errado, mas me explica, né? É isso aí. E aí, Igor? E sim, e Fábio falando agora, eu lembrei de um exemplo, porque vejam só, eu vou falar isso aqui para às vezes você estar do outro lado e você pensa, ah, mas é difícil mudar. Eu sei que é difícil mudar porque desde o ensino médio eu sou uma pessoa estressada e eu não tinha paciência às vezes quando a pessoa chega com uma fake news, chega com uma coisa assim. Normalmente, ainda hoje me pego no erro. Eu falo, é o velho Igor. O novo Igor não faria isso. Me pego no erro. Mas a gente tem que ter paciência e essa flexibilidade. E eu senti isso uma vez, estava num diálogo com uma pessoa, um debate, uma discussão no Instagram. Estava lá eu no comentário de um certo jornal e a moça falou: não vacinarei os meus filhos sobre hipótese alguma. Eu cheguei, conversei, mandei no site da Fiocruz uma informação, botei fontes confiáveis e conversei com ela. E no final eu disse, reconsidere, veja aí. Ela fez, eu vou pensar nisso e talvez eu reconsidere. Nossa, isso foi tão gratificante para mim, esquentou meu Não coração de um é? jeito que eu fiz, caramba, quantas pessoas será que eu teria alcançado de uma maneira Sim, melhor se eu tivesse descido desse pedestal e tivesse conversado ali com calma. Então, você que está aí, que sirva assim de exemplo, de incentivo, a gente sim, pode mudar e a gente consegue bons resultados com isso. A gente, por ter o conhecimento, não necessariamente não, de jeito nenhum a gente é superior a ninguém. Às vezes a pessoa só precisa, ela recebeu informações ali incorretas, ela só precisa de uma fonte, de uma coisa, e ela realmente vai refletir naquilo. Então que a gente possa deixar essa marca positiva nas pessoas, porque dessa sementinha aí pode surgir algo muito positivo. E partindo aqui para mais uma colocação. Fabi, falando bem especificamente agora, a gente vê aí que pelo país tem estado muito em pauta, né, recentemente, a sua área de estudo, né, a questão da geomorfologia e toda essa dinâmica. Tem estado bem, sim, de maneira não tão positiva por conta do que vem acontecendo, mas eu vejo que a comunicação poderia estabelecer muitos efeitos positivos nessa área. Pode falar desses efeitos, dessa interação,
pode falar das suas experiências aí com líderes comunitários, dentro das comunidades, que é muito bacana. Não, perfeito. E ouvindo você falar ainda sobre essa questão, eu vou dizer assim, essa sua falta de paciência, que a gente chega uma hora que perde, aí foi o que eu disse que chegou uma hora que eu cansei, de novo, vem dessa estrutura acadêmica lá dos primórdios, tá? Por quê? Então, de novo, só a comunicação sozinha está provado que ela não funciona. Porque o que é a comunicação? É informação jogada em mim. Isso vem da escola, a estrutura funciona assim. E daí, quando a gente pensa, por exemplo, nas recentes tragédias, que, de novo, que eu prefiro chamar de desastres, porque tragédia a gente não consegue evitar. Desastre, sim. E recorrentes, infelizmente, a primeira coisa que eu lanço como uma provocação para vocês é: tem comunicação? Tem. Todo ano jornais, a mídia e a academia está produzindo material sobre isso. Mas o que está faltando? Está faltando diálogo, está faltando a ponte. Então, assim, os movimentos de massa, as inundações que a gente tem assistido muito recentemente, a gente viu isso acontecendo em Petrópolis, mas eu volto alguns dias, semanas, aqui em Franco da Rocha, em São Paulo, também foi aterrorizante, e todo ano isso é igual. São processos naturais, ponto. O barranco vai cair. A chuva vai cair, mais concentrada, menos concentrada, que são alterações temporais do agora que a gente está mexendo com isso, sim. Só que a gente consegue minimizar pelo diálogo. Em que sentido? Minha experiência de vida e de 18 anos já dando aula, há uns 12, 13 trabalhando com área de risco. Não adianta eu chegar no morador que está numa comunidade, numa região de risco, e dizer assim: olha, sua casa vai cair. Ele vai olhar para mim, se ele não mandar eu tomar suco, ele vai olhar e vai falar assim: jura que vai cair? Se você não falasse, eu não saberia. Então, esse já é um ponto, a gente subestima as pessoas. Mas lembra que eu falei que para virar política pública, a gente tem que começar de alguma forma, e é a academia com diálogo, atravessando a ponte. Então, falar que o barranco vai cair, ou olhar para uma população e falar assim: olha, você tem que preservar o mangue, por exemplo, ponto, é a fake news, no sentido, vamos pegar a lógica, passou a informação. Se a pessoa não tem um envolvimento, um conhecimento sobre a questão, ela ignora. Então, é o que acontece. Então, como que a gente pode, por exemplo, minimizar, se não evitar processos como esse que a gente assistiu em Petrópolis, e infelizmente a gente vai assistir em muitos outros verões, mas eu tenho fé de que a gente vai mudar esse quadro. É com a comunicação aliada ao diálogo. Então, é o seguinte: olha, Fabiana, você está num barranco, não corta no, eu chamo de clássico L, né, para fazer o terreno render. Ou você sabia que está na Constituição que você tem direito a uma casa com dignidade, você tem direito à moradia? Aí ele vai falar assim: eu sei, mas como que eu faço isso? Aí entra o diálogo: olha, unidos somos mais fortes. Vocês têm um líder comunitário? Ah, não tenho. Ah, como é que faz? Ou seja, você vai instruindo essas pessoas a lutarem pelos seus direitos. Eu até falei isso essa semana, eu voltei na aula presencial, e eu estava falando sobre o que era espaço geográfico. E quando eu botei na lousa espaço geográfico, primeiro dá o choque anafilático de todo aluno do ensino médio, principalmente o aluno de geografia. E eu só descobri, quando eu falo descobrir, o meteoro caiu na minha cabeça o que era espaço geográfico, depois que eu me formei. Então fiquem calmos, estudantes de geografia que nos ouvem e nos assistem, tá tudo bem, tá bom? Mas ficou aquela incógnita nas crianças, que eu chamo de crianças, ensino médio, era ensino médio que eu estava dando aula, e daí, antes de eu começar a falar, eu falei assim: olha, vocês têm que entender o que é o espaço geográfico, porque você só consegue reivindicar qualquer coisa na sua vida
quando você sabe como esta coisa está se articulando. Então, quando a gente fala em áreas de risco, só a comunicação não é suficiente. As pessoas sabem o que é risco, elas sabem que elas estão no risco, e quando tocou aquela sirene, aquelas pessoas com certeza fecharam os olhos e lembraram de 2011. Só que, de novo, o que veio na mente delas? A comunicação de vai cair. Aí elas lembraram com certeza dos jornais falando morreu tanto, e aí fica o paternalismo. A culpa é do governo. Gente, antes de falar se a culpa é do governo ou não, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Mas vocês concordam que se essas pessoas tivessem o diálogo além da comunicação, elas poderiam pleitear, por exemplo, uma moradia, tem programas habitacionais. A gente sabe que as verbas, que os problemas são enormes, mas eu vou dar um exemplo sem citar nomes. Na semana passada, esse ano aconteceu de tudo, né? Mas na semana passada, uma determinada pessoa falou algumas coisas terríveis num podcast, e a princípio aquilo ia passar, pois a pessoa foi demitida. Por que ela foi demitida? E aí, vamos ser sinceros, não seremos hipócritas, ela não foi demitida, infelizmente, porque o que ela falou é incabível e é um absurdo. Ela só foi demitida porque teve uma união da população, da sociedade, para cutucar o cara. Então vamos pegar isso como exemplo. Gente, unidos somos mais fortes. É igual arroz. Quando você faz ele gohan, né, que é o grudadinho, fica mais fácil da gente fazer o bolinho e tacar em alguém. Vamos pensar nessa analogia? Vamos fazer bolinhos de arroz, gohans, mas quando eu falo atacar, muitas políticas públicas só nascem quando há o diálogo e as pessoas entendem. Então, se elas entendem o processo, no caso, o meu barranco, por que ele cai, e, por sua vez, quais são os direitos. Porque, às vezes, a gente fica achando que a gente não pode nada, ou vem a frase de é muito difícil. De fato, sozinho é muito difícil. Mas quanto mais pessoas se unirem, quanto mais arrozinho grudar um no outro, mais forte é a bolinha que a gente vai tacar em quem a gente quer cutucar e fazer a diferença. Então, falar sobre Petrópolis, até minha solidariedade, inclusive porque eu estive em 2011, muito pós-evento, e eu tô toda arrepiada aqui porque, gente, é desesperador. E lembrando e pegando uma fala que eu trouxe aqui para vocês, quando a gente fala da academia, dos acadêmicos, dos estudiosos saírem de dentro da universidade, quando a gente olha para Petrópolis ou para qualquer outro tipo de evento, desastre, não olhem para aquelas pessoas com a ideia do assistencialismo. É óbvio que se você pode ajudar com uma cesta básica, é para ajudar mesmo. O carro, é óbvio, dá um abraço. Só que elas não precisam de pena, elas precisam de diálogo. Diálogo não é só a comunicação. Eu vou citar ela de novo, já é a segunda vez que eu cito uma grande amiga minha, que aí é uma analogia que eu faço para quem nos ouve, que serve para Petrópolis, para os desastres, aí a gente já lembra de Brumadinho, a gente já lembra de tantos outros eventos. Quando eu tenho um problema pessoal na minha vida, ela olha para mim e fala assim, Fabi, eu sei que você não está bem. E antes dela vir com todo um roteiro de, eu chamo autoajuda, sobre a minha situação, por que eu não estou bem, ela só olha para mim e fala, você quer falar sobre isso? Isso é diálogo. Então, antes de eu chegar para aquela pessoa que perdeu tudo que ela tem, ela perdeu família, ela tem a roupa do corpo, antes de eu chegar para ela e falar assim, também, por que você foi morar ali, esse tipo de coisa? Vamos ouvir primeiro, vamos olhar para essas pessoas e dizer, você quer falar sobre isso? Porque daí ela falando sobre isso, você vai pegando os pontos que ela precisa do diálogo. Então ela fala assim, eu tô morando aqui, mas também a prefeitura não me ajuda. É onde você já pega o gancho e fala, a prefeitura não te ajuda, mas existe essa lei, se você tiver uma liderança comunitária fica mais fácil.
Não sei se eu me fiz clara de novo. Eu falo demais, gente. Desculpa. Não se preocupe com isso não, tá maravilhoso, relaxa, a gente tá dialogando, tá conversando, tá sensacional. E aí você falando isso, Fabi, me lembrou logo outra coisa. Às vezes o diálogo acontece sem palavras, né? O diálogo pode acontecer num olhar, num gesto, né? Em Sim. atitudes, né? E isso também é muito importante. Quer comentar alguma coisa, Igor, sobre isso? Não, não. E aí, assim, pegando o gancho também, né? Lembra um pouquinho também da questão do meu mangue, né? Desse projeto que a gente tem, né? Que mais uma vez, a gente já falou isso anteriormente, começou com um projeto de cadeira de universidade, mas que a gente entendeu a importância desse diálogo, né? Levar a informação, levar essa conversa, levar esse diálogo para além, né? A gente conversa e conversou com pessoas de vários lugares, né? Seja o estudante, seja aquela pessoa que não está estudando há muito tempo, aquela pessoa que é de comunidade, que acabou caindo de paraquedas e viu uma coisa interessante, né? E isso nos mostra a responsabilidade que a gente também tem, né? Dessa questão do projeto Meu Mangue, né? Tanto que a gente até tem uma gíria entre a gente que é não mangue do meu mangue, né? Porque é um negócio sério. Adoro! É sério, né? E aí tem essa importância, né, desse canal de comunicação, porque muitas vezes a sociedade não sabe, como você mesmo falou, não sabe dos seus próprios Sim. direitos, sabe? E aí a gente precisa dialogar e mostrar a eles, olha, a real é essa, não vamos consumir caranguejo naquela época, porque eles estão reproduzindo, né? Eu sei que, então já ó, vai procurando na Secretaria de Pesca da tua cidade para ver o que pode fazer, né? Então, esse diálogo é também um dos objetivos do projeto Meu Mangue, né? E eu sei que você também, né, trabalha firme nas redes sociais aí, não é isso? Sim, aliás, eu quero deixar público que eu sou fã do meu mangue, tá? Eu sou uma ouvinte e seguidora, adoro os podcasts, eu sou viciada em podcast, gente. Já também adianto. E trabalho um pouco com isso também, né? Eu sou integrante do Emplagel, que é um projeto, na verdade, é um grupo de pesquisa coordenado pelo professor Fabrício Listo, docente da UFPE. E dentre esse projeto, que nós somos uma equipe gigante, tá? Nós somos em quase 50 pessoas, a gente tentou criar o que eu vou chamar de canais de comunicação, que são as mídias sociais, não só elas dão conta, ok? E eu especificamente fiquei à frente do podcast. Não só porque eu amo podcast, inclusive as pessoas, o podcast está muito na moda, e os mais jovens, vocês, e os mais jovenzinhos ainda, meus alunos do ensino médio, eles olham para o podcast como se tivesse descoberto a roda, né? Nossa, inventei a roda. Aí, vamos pegar aquela história do espaço geográfico, que vale para isso, e vale para a vida, e vale para tudo. O que é o espaço geográfico? Tio Milton Santos. É um acúmulo desigual de diferentes tempos. Então, qualquer coisa que você discuta, até a comunicação e o diálogo, você tem que entender qual foi a construção desse espaço geográfico. Então, pegando a questão do podcast que eu mexo, por que eu gosto muito de ouvir podcasts? E foi uma coisa que é a forma como eu faço, e não que esteja correta, e nem que exista só essa forma. E o povo acha que inventou a roda. Eu peguei muito da minha vida. A minha mãe, aqui em São Paulo, a gente tem um programa que existe há mais de 40 anos no rádio AM, que chama A Hora da Saudade, tá? Há mais de 40 anos e não repete episódio, tá? Então eu cresci com a minha mãe ouvindo A Hora da Saudade às 3 horas da tarde, e hoje, 2022, às 3 horas da tarde. Se tá passando a Hora da Saudade, você fala com ela, você apanha. E a Hora da Saudade nada é do que a rádio, ela recebe cartas das pessoas contando as suas histórias. E estas histórias, que muitas vezes são pessoais, elas também fazem parte de uma construção social, acontecimentos. Então, quando você fala que a questão de ouvir as pessoas, né? Então, quando você fala de área de risco, por exemplo, não é chegar no seu João e falar, o senhor mora numa área de risco.
A primeira coisa que você tem que perguntar para ele é: seu João, como que o senhor veio morar aqui? Aí ele vai contar a história dele. E aí eu me arrepio, porque quando ele conta a história dele, você está fazendo geografia. Provavelmente ele é um migrante, ou ele é um migrante pendular. Vocês entendem como você consegue fazer ciência geográfica? O Mangue é a mesma coisa. Antes de falar assim, poxa vida, você está nessa palafita e começar, você está degradando. Primeiro fala para a pessoa que, ela não está lá porque é culpa dela, é uma construção de um espaço geográfico, mas a gente pode mudar. Mas pensando nisso, quando eu penso no podcast, que está todos os tocadores de podcast, chama-se Comunicação de Áreas de Risco, a primeira coisa que eu faço, eu estou chamando de editorial e eu nem sei se está certo, mas eu começo a lembrar de coisas da minha infância, coisas da minha adolescência. Então, quem um dia for me ouvir, não é nada inventado, não, é tudo real. Mas aí eu comecei a perceber da Carta da Saudade da minha mãe e músicas que eu ouvia, que eu falava assim, meu, isso aqui é total geografia e isso é total diálogo. Às vezes uma música, uma novela, não importa, você atinge as pessoas. Então, a primeira coisa que eu queria no podcast era isso. Era dizer assim, olha, eu sou a Fabi, esquece qualquer coisa, e trazer as pessoas para perto de mim, que também faz parte de quebrar barreira. Porque se você chega no Mangue, se você chega numa área de risco, já com... Porque eu sou pesquisadora, mano, criou a barreira. Acabou o seu diálogo, ele não vai rolar, ou a pessoa vai mandar você tomar suco, ou ela vai dizer que você é igual a todo mundo, que você vem, eu ia falar um palavrão, você vem despejar regras na situação e que não vai dar certo. Então, o podcast eu sigo assim. Ao mesmo tempo, eu acho que isso me lembra Paulo Freire de novo, que Paulo Freire falava muito de uma educação libertária. E, infelizmente, as pessoas deturparam a liberdade. A liberdade requer muita responsabilidade, que é o que o João falou. Então, quando eu entrevisto as pessoas e eu dialogo com elas no podcast, mas isso é na sala de aula também, eu tenho que ouvir essas pessoas, mas é importante que antes eu saiba tanto o que eu estou falando, mas que eu dê uma pesquisada para fazer a coisa fluir, né? Que tem que ser uma troca. Não é só eu falando ou só eu ouvindo. E aí, um outro cuidado que eu também tive, que eu deixo como sugestão para quem nos ouve, para quem nos assiste, que às vezes a pessoa quer fazer um podcast sobre geografia agrária, sobre medicina, sobre diabetes, na área da saúde, eletrotécnica, não me importa o tema. Pensem o seguinte: é diálogo e não tragam só acadêmicos. Eu acho que o importante é a fusão, né? Você tem que fundir, na verdade, essas pessoas. Então, no podcast, isso virou uma regra minha, pessoal. Ainda bem que meu orientador, o Fabrício, me deu carta branca. Ele só falou, só vai, Fabi, confio em você. Então, eu fico feliz. Mas eu também quis romper bolhas. Então, eu queria falar de área de risco. E é o que eu falei, todo mundo, aspas, sabe o que é uma área de risco. Então, sim, eu trouxe especialistas no meu podcast, assim como as lives que o grupo produz e tudo mais. Mas aí eu trouxe um psicanalista, por exemplo, que ninguém fala da saúde mental dessas pessoas. Depois eu trouxe uma jornalista investigativa da CNN, só que de propósito eu peguei uma jornalista que não trabalhava com área de risco. Por quê? Porque se a gente fica no nosso posto de acadêmico falando com acadêmico, não tem diálogo. E depois o líder comunitário, e assim foi. E todas essas pessoas, elas, sabe, a primeira coisa que elas me diziam, elas diziam assim, nossa, eu não vou aceitar, porque eu não trabalho com isso, que é a academia, né? As caixinhas. Aí eu falava assim, mas é essa a ideia. Porque aí é onde eu entro com a transdisciplinaridade. Não é interdisciplinaridade.
Porque a interdisciplinaridade, ela fica nos quadradinhos dela. Ou aqui é a química, aqui é a biologia, aqui é a geografia humana, aqui é a geografia física. Não é para romper barreiras? Não é para romper muros? Então, acho que essa é a primeira coisa. E tem sido sensacional. No final, com o psicanalista, bom, modéstia à parte, foi sensacional o episódio. Depois, eu tô falando da jornalista, entrevistei pessoas da Defesa Civil, mas a ideia do transdisciplinar é o diálogo. Eu deixei um pouco com aquelas pessoas e elas deixaram um pouco comigo, e provavelmente quem nos ouve, né, tanto hoje quanto no podcast, em pedaços do episódio, falou, nossa, essa parte aqui, pode crer, que acho que tem que rolar a identidade de um para com o outro. Senão o diálogo não funciona, gente. Se você vem com seus títulos na frente, se você vem com seus artigos na frente, vira e vai embora. Você vai continuar dentro da sua caixinha. Você não atravessa a ponte. É isso aí. E pode falar, a gente tá aqui para cagar a regra não, viu? Tanto que a gente trouxe até um tubarão já aqui, né? Quem já escutou... Ai, me apaixonei. Gente, quem não ouviu esse episódio, ouçam. Eu quero dar um beijo no tubarão. Né? A gente trouxe ele, né? Teve que ir lá conversar com ele, mergulhar, trocar ideia, dialogar para trazer ele aqui. Foi fabuloso, né? Fantástico. E Pode falar, meu pegando, amigo. certo? E pegando um gancho aqui já, a gente já tá com o tempo avançado, infelizmente vai chegando aquela Falo hora de demais. acabar. Mas já deixa um convite aqui para uma parte 2, hein? Acredito que o pessoal vai querer parte 2. A gente vai ter parte 2 aí também com a Fabi aqui, viu? E também já pegando o gancho aqui, falando do Tubarão, que foi um episódio voltado muito também para a questão das crianças. As crianças gostam muito. Os adultos também, porque eu sou doido para ter uma foto com ele. Eu sou doido para ter uma foto com ele. E já deixando mais um spoiler, olhos de spoiler, acompanha a gente que vai estar tendo aí um próximo episódio com uma parte bem mais voltada para a questão de comunicação também, a educação com as crianças. Uma criança faz muita diferença quando você ensina uma coisa para a criança, ela vai ser chata não, eu diria chata, mas ela vai ser ali insistente quando chegar na casa dela e os adultos escutam as crianças a fazer o certo. Mas isso vai estar bem mais claro no próximo episódio, então continua acompanhando a gente, se inscreve no canal, hein? Se inscreve agora, porque senão tu vai esquecer, tu sabe como é. E partindo para a finalização, vou deixar aí a oportunidade para a Fabi. E a gente sempre tem um momento aqui agora de dizer assim, a mensagem, deixa uma mensagem agora para os ouvintes, disso tudo que a gente conversou, deixa uma mensagem para eles. Eu vou ser breve, vou deixar uma provocação dupla, que é uma coisa que eu também faço no podcast, além de falar um pouco das minhas experiências antes de começar o episódio, propositalmente eu deixo trechos de música, livros, coisas que eu li, mas eu não finalizo, porque eu quero que as pessoas vão buscar essas informações. Então, acho que a minha frase final é de um livro e um autor que eu amo muito. Ai, eu já fico emocionada porque eu fico lembrando do livro. Então, a frase final que eu vou deixar para vocês levarem, você é audaciosa e dizer que é levar para a vida, ou melhor, para fora da academia, que é: se aprendesse qualquer coisa, necessitaria aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Graciliano Ramos, em Vidas Secas. Essa é a minha mensagem final de provocação para vocês. Muito obrigado, Fabiana. Fabuloso. Se deixar, a gente fica conversando até mais tarde, mas é complicado, mas vai ter episódio 2 também. Só para complementar também, que eu acho impressionante e fundamental, que eu esqueci de falar sobre isso, é que não se acanhe também com idades, né, com padrões, né? Até porque, por exemplo, Igor é bem mais novo do que eu, já sou mais velho, então para mim foi uma dificuldade entrar nesse mundo cibernético, para ele já é mais fácil. Então não se coloque também barreiras, né, nem muros. Ah, porque eu tô velho demais, ah, porque eu não tenho experiência, ah, porque a internet não é para mim. Não pense nisso não, você pode ir atrás, corra atrás desse diálogo. Fabi, de novo, muito obrigado pela presença. A gente está muito feliz por você estar aqui com a gente. Nem se preocupe, vai ter fase 2 aí, viu? A gente vai chamar você mais uma vez.
E mais uma vez, Gente, muito obrigado. eu tô me achando a última bolachinha quebrada do pacote. Eu tô muito feliz. Eu sou fã do trabalho de vocês e poder ficar tagarelando com as pessoas só amo, assim. E eu quero acreditar que vai todo mundo comentar horrores. Fabi pode crer, o meu, essa parte eu não concordo. Ou, nossa, eu também quero dar um beijo no tubarão. Gente, ouça um episódio de tubarão, é sério. Ai, Jesus, ficou muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê lá no @meumangue. Procure a gente nas redes sociais, Instagram, agora no YouTube, Spotify, em todas as redes a gente tá aí. E mais uma vez, obrigado, Igor. Obrigado, Fabiana. E a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço!